Olá pessoal, vamos continuar com a nossa aula aqui de Introdução à Química e vamos falar agora de propriedades da matéria. A matéria, como a gente já viu na outra aula, ela corresponde a um agregado de massa, basicamente de átomos, de estruturas atômicas, de estruturas moleculares que ocupam um lugar no espaço. Então, a gente já viu na outra aula definições de matéria, de energia e tudo mais, e agora a gente vai ver as propriedades que definem a matéria, que dão as características para a matéria. Ao longo do tempo, a gente foi observando que existem materiais cujas propriedades variam de amostra para amostra, mesmo quando elas são observadas nas mesmas condições, por exemplo, de pressão e temperatura. Então, esses estudos foram coletando dados onde foi possível explicar o comportamento da matéria através de algumas propriedades. Existem diversos tipos de propriedades da matéria. As que a gente vai ver agora são as propriedades físicas, por exemplo, temperatura de ebulição, temperatura de fusão. Por que elas são propriedades físicas? Porque as propriedades físicas elas não alteram a configuração da matéria, não alteram a estrutura atômica. Elas simplesmente mudam o estado físico da matéria. Então, por exemplo, a temperatura de fusão é a temperatura em que um sólido se torna líquido. E a temperatura de ebulição é a temperatura em que um líquido se torna gás ou vapor. Então, nós temos essa característica física, ela simplesmente vai alterar o estado físico da matéria. A água não deixou de ser água porque é gelo, e muito menos deixou de ser água por ter passado para o estado de vapor. Então, essas propriedades elas mostram simplesmente como que as substâncias mudam em função da temperatura, em função desse tipo de característica. Se ela está sólida, se ela está líquida, se ela está gasosa. Já as propriedades químicas, elas mudam a estrutura da matéria de fato. Então, por exemplo, se a gente queima um pedaço de madeira ou um papel, depois que queima, depois que entra em combustão, o material ele não vai ser mais madeira, ele vai ser cinza, fuligem, fumaça, ou seja, vai ser carbono na forma de cinzas, vai ser CO2 na forma de gás, vai ser água na forma de gás. Então, o que era que a gente tinha? Tinha celulose. A celulose deixou de existir, se transformou em CO2, água, cinzas e tudo mais, e energia. Então, essa mudança foi uma mudança química, você transformou uma substância em outra. Quando não há transformação de uma substância em outra, por exemplo, quando o gelo aqui passa para o estado líquido, você não transformou o gelo em outra substância, ainda é água. Ele só mudou o estado que ele está encontrado aqui. Mas ainda é água, de toda forma. Aqui não. Depois que queima, não é mais madeira, é outra coisa. E além dessas duas propriedades, a física e a química, nós temos também as propriedades de grupos. O que são elas? São características que alguns grupos possuem, que algumas substâncias possuem. Os exemplos mais simples de propriedades de grupos são acidez, basicidade e neutralidade. Algumas substâncias elas são ácidas, algumas são básicas e outras são neutras. A acidez, uma das principais características das substâncias ácidas é o pH, que é a medida de como uma substância é ácida. Todos os ácidos têm pH menor que 7, numa escala que vai de 0 a 14. E todas as bases têm um pH maior que 7, numa escala que vai de 0 a 14. No caso dos ácidos, a gente percebe que uma característica que é intrínseca deles é a questão do sabor. Os ácidos têm sabor azedo. É claro que a gente não vai provar ácidos fortes. Essa característica ela é muito mais fácil de se enxergar quando a gente tem ácidos fracos, como ácido acético, que é encontrado no vinagre, ácido cítrico, que é encontrado em frutas cítricas. Então,
esse tipo de característica ele se repete em grupos específicos de substâncias, certo? Então, nos estados físicos da matéria, nós temos aqui o sólido, o líquido e o gasoso. No estado sólido, é possível perceber aqui que as moléculas elas estão juntas, mas elas estão fixas em determinados pontos, elas não têm mobilidade. Ou seja, essa característica faz com que os sólidos tenham esse tipo de forma, seja, tenham uma forma fixa, certo? Já os líquidos, eles apresentam forma variável porque as moléculas têm mais liberdade de movimento e de interação do que aqui no sólido. E no estado vapor, as moléculas elas estão muito mais livres do que no estado líquido, o que torna o vapor com a característica de ser muito mais variável, ter um volume variável e ter a forma também variável que se adequa a qualquer tipo de recipiente que o retenha, certo? Quando as substâncias elas mudam de um estado para outro, elas sofrem transformações. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um sólido e este sólido passa para o estado líquido, esse processo a gente chama de fusão. Quando chega no líquido, se ele passa para o estado gasoso ou vapor, ele sofre vaporização. No caso da vaporização, nós temos três tipos. Nós temos a evaporação, a ebulição e a calefação. A evaporação é um tipo de vaporização que ocorre à temperatura ambiente por conta do efeito natural mesmo do ambiente, do ar, da temperatura e tudo mais. A ebulição já é um tipo de vaporização forçada. Você aumenta a temperatura e aí o líquido ele passa para o estado vapor, o estado gás. E a calefação é um tipo de transição muito mais forçada ainda. O que acontece, por exemplo, quando você tem uma chapa do metal quente, você espirra um líquido nela. Então, quando isso acontece, a gente tem o processo de calefação. E aí, voltando aqui no nosso esquema, quando o gás ele passa para o líquido, ele sofre uma condensação. E quando o líquido passa para o sólido, ele sofre uma solidificação. Existe também o processo que vai do sólido direto para o gás e o inverso, que a gente chama de sublimação ou ressublimação. Esse caso é bem comum em gelo seco, que é CO2, em iodo, naftalina. São casos que ocorre o processo de sublimação. Então, aqui nessa tabela, a gente tem algumas substâncias e seus respectivos temperaturas de fusão e temperatura de ebulição. Então, a temperatura de fusão, como eu já falei, é a temperatura que ocorre a mudança do estado sólido para o líquido. E a de ebulição ocorre o estado líquido para o vapor. Então, se a gente observar aqui, nós temos água, a temperatura de fusão é 0, a temperatura de ebulição é 100. Então, nesse intervalo aqui de 0 a 100, ela é líquida. Nós temos aqui o benzeno, álcool etílico, amônio, então várias substâncias aqui que têm as suas características físicas tabeladas aqui. Vamos ver um exemplo aqui do livro da Marta Reis, que é o seguinte. Veja a seguir as temperaturas de fusão e ebulição em Celsius, sob pressão de 1 atm de algumas substâncias. Com base nessas informações, responda aos itens a seguir. Então tem aqui, letra A. Indique o estado de agregação de cada substância da tabela, considerando que ela esteja a 25 graus. Então, vamos considerar o seguinte. Eu tenho aqui a temperatura de fusão, ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, considerando aqui o oxigênio,
Se a gente tem aqui que a fusão dele é menos 218,4, então isso aqui, menos 218,4 é o ponto de fusão. Passou dessa temperatura, aumentou isso aqui para menos 217, menos 216, ele entra no estado líquido. Abaixo disso, menos 219, por exemplo, ele é sólido. Então, acima e até chegar aqui na temperatura de ebulição, que é menos 183,0, ele está líquido. Passou daqui, aí ele passa para o estado de vapor. Então, eu quero saber aqui a 25 graus. 25 graus é muito maior do que menos 183. Então, se a menos 183 ele entra no estado gasoso, a 25 ele vai estar gasoso. Então, o oxigênio vai estar gasoso. Amônia. A amônia evapora aqui ó, a menos 33. Então, a amônia também vai estar no estado gasoso. Metanol. O metanol ele é líquido entre menos 97 e 64. Se a gente observar, 25 vai estar nesse intervalo aqui, ó, de 64, certo? E 97. Então, se 25 está nesse intervalo aqui, quer dizer que o metanol, nesse intervalo, é líquido, certo? Deixa eu apagar aqui para fazer os próximos. Aí vamos agora para acetona. A acetona ela tem um ponto de fusão de menos 94,6, então acima disso ela é líquida. E ela é líquida e permanece nesse estado até 56,5 graus. Ou seja, a 25 ela também vai estar no estado líquido. E o mercúrio, a 25 graus, ele também é líquido, né? 25 é maior que menos 38,7 e é menor que 356,9. Então, nesse intervalo aqui, ele é líquido. Passou para cá, sólido, passou para cá, quer dizer, passou para cá, é um gás, passou para cá, é sólido. E, por fim, o alumínio está aqui, ele entra em fusão a 660 graus, ou seja, 25 graus é muito abaixo do ponto de fusão dele. Portanto, o alumínio, obviamente, é sólido na temperatura que a gente está querendo aqui, que é 25 graus, certo?